Olá, segunda-feira, 20 de outubro de 2025. Começa agora a reunião da Frente Parlamentar da Advocacia, presidida pelo deputado Mazinho dos Anjos, hoje, em homenagem ao Sindicato dos Leiloeiros Oficiais. Vamos acompanhar. Convidamos a todos a tomarem seus lugares para o início de nossa reunião. Boa noite a todos e a todas. Declaro aberto os trabalhos da 9ª reunião da Frente Parlamentar da Advocacia. Hoje, com um tema sobre os leiloeiros do Espírito Santo. Vou dar início convidando algumas pessoas para compor a mesa. Primeiro, convido a doutora Janete Vargas Simões, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, eleita recentemente a primeira mulher presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Convidar a doutor Suede Peter Bastos Dina, presidente dos Sindicatos dos Leiloeiros do Estado do Espírito Santo, que hoje vai nos brindar com uma palestra. Convidar também o doutor Eduardo Sarlo, secretário-geral da OAB do Estado do Espírito Santo, subseção aqui do Espírito Santo. Obrigado, Sarlo. O Eduardo está sempre presente na reunião da comissão, representando a nossa presidente Érica. Convidar também Miriam Porto do Sacramento, representando a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, para poder compor a mesa. E, por fim, convidar também o Dr. Givaldo Vieira, diretor-geral do DETRAN. Agradecer ao Dr. Lauro Coimbra, que foi juiz eleitoral aqui no Estado do Espírito Santo, que foi quem sugeriu a Frente Parlamentar fazer essa reunião de hoje. Então, agradecer ao Dr. Lauro, proponente dessa reunião, Dr. Lauro Coimbra. Obrigado pela presença. Cumprimentando e compondo a mesa, eu cumprimento todos os senhores e senhoras aqui presentes. E só iniciando, fazendo uma breve apresentação sobre a Frente Parlamentar. Essa Frente Parlamentar foi criada pelo Ato 971, em 2023, publicada no Diário do Poder Legislativo, dia 31/3/2023, e foi instalada em reunião realizada no dia 16 de maio de 2023. A Frente Parlamentar da Advocacia tem como objetivo debater e fomentar nessa Casa de Leis ações e iniciativas que visam garantir a atuação dos advogados na defesa das suas prerrogativas e da profissão e também debater todo o sistema jurídico aqui do Estado do Espírito Santo. Então, a gente vem fazendo diversas reuniões com os temas que envolvem não só a advocacia, como toda rede do Judiciário e do Ministério Público e os leiloeiros, todas as profissões que envolvem a profissão dos advogados aqui no Estado do Espírito Santo. Eu sou o presidente da comissão, o deputado Alcântara, o secretário-geral, e são mais 10 deputados que assinaram a constituição dessa frente parlamentar. A nossa proposta de pauta de reunião hoje é relatar as atividades da frente e destacar a importância do papel dos leiloeiros como agentes autorizados na condução das vendas públicas e privadas aqui no Estado do Espírito Santo. Antes de passar a palavra para os representantes aqui da mesa, nós vamos também fazer uma homenagem aos leiloeiros e leiloeiras do Estado do Espírito Santo, nessa noite de hoje. E dando continuidade aqui à nossa reunião, a doutora Janete tem uma agenda às 7 horas, né? Então eu vou passar a palavra inicialmente para a doutora Janete, para ela poder fazer a sua breve manifestação no início da nossa reunião. Uma boa noite a todos e a todas. Não? Eu cumprimento os integrantes da mesa na pessoa do deputado Mazinho, cumprimento a todos os senhores e senhoras, dizendo que é um prazer imenso estar aqui. Reconheço a nobre função do leiloeiro como um assistente no processo judicial necessário. Nós dependemos muito no processo da figura de um leiloeiro sensível, transparente, com compromisso para realmente efetivar o seu trabalho. Então, a todos os senhores, meus parabéns e continuem no seu trabalho firme. E o Tribunal de Justiça, com certeza, estará de portas abertas
para todos os senhores. Uma boa noite, muito obrigada. Obrigado, doutora Janete. Passar a palavra ao deputado, doutor Sarlo, nosso secretário-geral da OAB. Boa noite a todos. Cumprimentar a doutora Miriam, que está presente, o diretor do DETRAN, o presidente do Sindicato dos Leiloeiros, o deputado Mazinho, colega, advogado, que vem desempenhando com brilhantismo a função aqui dessa frente parlamentar de advocacia, que eu considero fundamental para os advogados e para a sociedade. Cumprimentar a desembargadora Janete, primeira mulher eleita, presidente do Tribunal de Justiça aqui da Casa do Espírito Santo, acho que rompe um paradigma, talvez até centenário, salvo engano. Amanhã, inclusive, nós temos 2 posses para ir, da Procuradoria-Geral do Trabalho, que acho que vai ser uma mulher também, a presidente, e da Procuradoria-Geral da União, que também vai ser uma mulher, a doutora Larissa, salvo engano. E quanto aos leiloeiros, esse trabalho é de fundamental importância mesmo, como destacou a doutora Janete. Nos processos judiciais, que a gente atua como autor, quando chega na fase final, de constrição patrimonial, o leiloeiro desempenha um papel fundamental, porque ele vai entregar ao credor um dinheiro que é fruto de uma penhora e há uma entrega real à sociedade. Então, é muito importante que eventos como esse aconteçam, prestigiem os leiloeiros e que esse processo se dê, como a doutora Janete falou, com sensibilidade, com transparência, com segurança e com eficiência. Obrigado, Tomazinho, que o trabalho seja profícuo. Tá? Obrigado, doutor Eduardo Sarlo. Vou passar a palavra para o nosso diretor do DETRAN, doutor Givaldo. Está falando? Me ajeitar aqui. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento o deputado Mazinho dos Anjos, querido amigo, parabenizando pelo belo mandato que faz e a iniciativa de participar da criação dessa frente parlamentar da advocacia e liderando, Eu já passei aqui pela casa, mas se aqui estivesse nesse momento, eu estaria compondo, com a OAB 7.839. Cumprimento também a Miriam, da Junta Comercial, Suede, presidente do Sindicato dos Leiloeiros, a doutora Janete, a nossa presidente do tribunal, que muito nos orgulha, na condição de mulher que chega à presidência, mas não só por isso, pela sua capacidade, pela sua abertura ao diálogo, pela sua seriedade. Então, certamente ficamos tranquilos, porque o Poder Judiciário está entregue a uma das melhores lideranças que podia ter. Doutor Eduardo Sarlo, da OAB, em cumprimento, leiloeiros, leiloeiras, demais pessoas presentes. Eu, inicialmente, quero agradecer o convite, colocar o DETRAN à disposição. Eu assumi, em meados do ano passado, também a Associação Nacional dos DETRANs, que é a entidade que congrega todos os DETRANs, e isso foi no início de junho. Por incrível que pareça, uma das primeiras agendas que eu tive que cumprir, nacionais, foi a convite do Gustavo Reis, seu colega, presidente do DETRAN do Sindicato dos Leiloeiros de São Paulo, num seminário que fazia lá, e naquele momento ele e os leiloeiros me pediam uma atenção na questão dos leilões de veículos, por conta do que se chama aí no mercado de crivo de leilões, que é feita uma captação irregular, de uma informação. Isso vai para lojas, enfim, consta na referência do veículo, independente se ele foi efetivamente a leilão ou não. Então, em muitos casos, Mazinho, esse veículo foi retirado antes de ser leiloado, mas está lá com crivo de leilão. Ninguém tira esse crivo, porque ele vem de maneira informal. O carro perde 30%. E aí, cidadãos prejudicados estavam entrando na justiça contra leiloeiros, que não têm
papel, responsabilidade nesse processo, mas são os líderes do processo de venda. Então, desde então, a gente tem discutido lá com a Senatran propostas para que haja um repositório nacional de veículos leiloados. Porque os leilões são dispersos, não há uma concentração de informações, e há empresas mineradoras que ficam com robôs, né, captando informações nos diários oficiais e lançando esse crivo de uma maneira irregular. Como não é uma informação oficial, ninguém é responsável por retirá-la também. Então, foi uma das incumbências, a gente está lá discutindo com a Senatran, porque só ela pode fazer, né, ou dar à AND, por exemplo, a capacidade, por um termo de cooperação, para que a gente possa, quem sabe, cumprir esse papel, já me coloquei à disposição, para que a gente possa exercitar, quem sabe, um repositório nacional dessas informações. Isso no que tange aos veículos, que é a minha área, né? Então, ao cumprimentá-lo, sei da relevância em todo o processo, nas diversas áreas, parabenizar pelo desempenho. Aqui no Espírito Santo nós temos leiloeiros de grande tradição, né? Eu vi nos eventos nacionais muito respeitados e respeitadas, então isso nos alegra como capixabas, saber que os leiloeiros daqui têm uma excelente reputação em nível nacional, desenvolvem um belo trabalho e de fato merece o reconhecimento que você faz aqui na Frente Parlamentar de Advocacia. Muito obrigado, parabéns aí aos leiloeiros do Espírito Santo. Obrigado, Givaldo. OB 7.000. 839. Minha é 12.122, estou um pouquinho mais velho. Passar a palavra à doutora Miriam. Boa noite. Cumprimento aqui o doutor Givaldo, presidente do DETRAN, o Eduardo Sarlo, representando a OAB, Suede, parceiro aqui de caminhada, né? Deputado Mazinho, desembargadora Janete, presidente do Tribunal de Justiça, que muito nos honra e nos orgulha, não só como mulher, mas pela capacidade técnica, que isso é muito relevante para nós mulheres, quando alguém ascende ao cargo, não por ser mulher, mas por ter capacidade técnica e intelectual para ocupar o cargo. Eu represento aqui hoje o presidente da Junta Comercial, Paulo Meneghelli, que está numa agenda externa, não pôde estar aqui presente. Só reafirmando aqui a importância dessa atividade excepcional e que desempenha, tem um caráter histórico, né, para o comércio brasileiro. A Junta Comercial, como fiscalizadora, responsável pelas matrículas, pelos registros, está aqui para apoiar vocês, está de portas abertas. A gente recebia assim, poucas pessoas lá para tratar desse assunto, fazia matrícula e sumia. Hoje a gente tem aproximado um pouquinho mais com o Dr. Suede, ele tem chegado mais próximo da Junta, a gente quer apoiá-los no que for possível, porque é uma profissão de extrema relevância para unir o bem público, o bem privado, a resolução de conflitos, e vocês são primordiais nessa atuação. Então, nós estamos de portas abertas para apoiá-los no que for necessário, fiscalizar de forma efetiva a atividade de todos aqueles que se desvinculam um pouquinho da profissão, mas que vocês são primordiais para levar as informações até nós. E deixo aqui aberto a Procuradoria da Junta Comercial para recebê-los lá com as demandas que vocês tiverem. Obrigado, doutora Miriam. Vou fazer uma breve introdução aqui da nossa reunião. Depois eu vou quebrar o protocolo para a gente fazer a homenagem que o sindicato vai fazer à doutora Janete. E depois a gente retoma com a palestra do doutor Suede. Pode ser assim? Então, ok. Vou fazer uma breve introdução aqui da nossa reunião. Então, hoje nós nos reunimos aqui para discutir sobre a grande relevância do papel desse profissional, que são os leiloeiros e leiloeiras oficiais, que são importantes aqui no sistema jurídico e econômico do Estado do Espírito Santo, atuando como agente responsável pela intermediação da venda de bens e muitas vezes estão vinculados a processos judiciais e processos administrativos.
Sua função vai muito além da simples comercialização, sendo um elo fundamental para a efetivação da justiça, para a recuperação de créditos e para a destinação correta de patrimônios, contribuindo diretamente para a pacificação de diversos conflitos. Nesta reunião de hoje, nós esperamos aprofundar um pouco a compreensão sobre as responsabilidades, os desafios e a importância dessa profissão tão importante para nós, para o sistema jurídico do Espírito Santo, além também de discutir maneiras para o fortalecimento do seu papel dentro do nosso sistema, do nosso Estado, e também poder homenagear, né, vocês, leiloeiros e leiloeiras do Estado do Espírito Santo, que tão bem exercem essa profissão. Então nós contamos aí com a participação de todos para um debate bem produtivo, e como eu disse, eu vou quebrar o protocolo, antes de passar para o Dr. Suede aqui a palavra, que ele vai se estender um pouco mais na sua fala, nosso palestrante de hoje, e vou quebrar o protocolo para que o sindicato possa fazer a merecida homenagem à doutora Janete, devido à sua agenda. Então a gente faz a homenagem, depois a doutora Janete pode ir para a sua próxima agenda. Então vamos pedir ao doutor Suede para descer. Se os membros da mesa quiserem descer também para a foto da homenagem, fique à vontade, para a gente fazer a homenagem e depois retomar com a nossa pauta. Eu vou aproveitar também e chamar para compor aqui a mesa, doutor Newton Basílio, que é chefe do Departamento Jurídico da FEComércio, para poder compor a mesa com a gente. Já foi vice-prefeito de Cariacica também. Dando continuidade aqui, já foi vice-prefeito de Cariacica, foi vice-prefeito de Juninho, não sei que ano, mas já foi. Dando continuidade, vou passar o primeiro item da pauta, que era relatar as atividades da frente parlamentar. Esse item, o relatório já foi encaminhado para os membros deputados, então nós vamos apenas aprovar conforme encaminhado aos deputados e deputadas que fazem parte da comissão. E vou passar diretamente para o item 2 da pauta, que é o debate sobre o papel do leiloeiro oficial, conectando bens à solução de conflitos. E passo a palavra para o nosso presidente e palestrante da noite, Dr. Suede Peter Bastos Dina. Fique à vontade. Boa noite a todos. Agradeço ao deputado
Mazinho dos Anjos pelo espaço, pela oportunidade. Muito obrigado, doutora Miriam, pela presença. Era fundamental a sua presença aqui conosco, doutor Givaldo. Doutor Newton Basílio, muito obrigado. E doutor Eduardo Sarlo, representante da OAB, muito obrigado pela presença também. Senhores e senhoras leiloeiras, convidados, muito obrigado por todos estarem aqui, obrigado pela oportunidade de falar alguns minutos para vocês. É com grande honra que participo deste momento promovido pela Frente Parlamentar da Advocacia, especialmente para comemorarmos esse dia 19 de outubro. É o dia do leiloeiro. Ainda não tinha te falado isso, né? Dia 19 de outubro, dia do leiloeiro, uma data que celebra a nossa profissão, nossa história e a relevância social do nosso trabalho. A Lei 13.692, de 10 de julho de 2018, instituiu o Dia Nacional do Leiloeiro a ser comemorado anualmente no dia 19 de outubro em todo o território nacional. Antes de prosseguir, faço um agradecimento especial ao deputado Mazinho dos Anjos, cujo apoio tem sido fundamental para a valorização da nossa classe, aos diretores e filiados do Síndico Leiloeiros do Espírito Santo, que representam e fortalecem todos os profissionais do nosso Estado, promovendo capacitação ética e integração ao sistema da justiça. Hoje debateremos algo essencial para a efetividade da justiça e a pacificação social, o papel do leiloeiro público oficial. O leiloeiro não é apenas um vendedor público, ele é um agente da justiça, um elo entre o patrimônio e a solução dos conflitos. Quando um bem é levado a leilão, seja em razão de uma execução, de um litígio ou de uma dívida, o que está em jogo não é apenas o valor material daquele bem, mas a concretização de um direito, a reparação de um prejuízo, a devolução da esperança àqueles que aguardam o cumprimento de uma decisão judicial. Nossa profissão possui base sólida e histórica. Ela é regulamentada pela Lei 21.642, de 1932, que há mais de 90 anos reconhece o leiloeiro público oficial como profissional liberal com funções públicas delegadas. E ainda que essa lei seja quase centenária, ela permanece atual e plenamente eficaz. Seus princípios refletem o que há de mais essencial na administração pública: transparência, moralidade, publicidade e compromisso com o interesse público coletivo. A Lei de 1932 foi visionária, consolidou o leiloeiro como agente delegado do poder público, autônomo, mas investido de autoridade estatal, capaz de garantir legalidade, publicidade e segurança jurídica em cada alienação de bens. O leiloeiro atua em nome do Estado com fé pública e o dever de garantir transparência e segurança jurídica em cada ato que pratica. Seus editais, autos de arrematação e registros têm presunção de veracidade, porque carregam o selo da confiança do Estado brasileiro. Nos processos judiciais administrativos e extrajudiciais, o leiloeiro não apenas vende, ele viabiliza soluções, quitação de dívidas, reparação de danos, viabilização de acordos, encerramento de litígios. Cada martelada representa execução efetiva da justiça, alívio de uma parte, recompensa de outra, garantindo que o direito não ficou apenas no papel. No Espírito Santo, segundo os dados recentes, mais de 3.000 imóveis foram ofertados em leilões judiciais nos últimos 12 meses. No Brasil, o cenário ainda é mais expressivo. Crescimento de 86% dos leilões imobiliários de 2024. Previsão de mais de 70% no ano de 2025. Foram milhares de propriedades ofertadas, movimentando bilhões em reais e desenvolvendo liquidez à economia. Estes números mostram que os leiloeiros públicos oficiais estão na linha de frente da efetividade da justiça e da recuperação econômica do país.
Com o advento do CPC 2015, do Código de Processo Civil de 2015, a profissão do leiloeiro ganhou novo impulso e maior legitimidade jurídica. O Código disciplinou a alienação judicial de bens, trazendo clareza, segurança e modernidade ao procedimento dos leilões, reconhecendo expressamente o leiloeiro oficial como agente essencial à efetividade da execução. O Conselho Nacional de Justiça, atento a transformações tecnológicas, editou a Resolução 236 de 2016, regulamentando os leilões eletrônicos no Poder Judiciário. Hoje, qualquer pessoa, em qualquer lugar do país, pode participar de um leilão judicial totalmente online, garantindo amplitude de concorrência, rastreabilidade e maior efetividade de vendas. O leiloeiro tornou-se profissional tecnológico, conectado ao judiciário digital, levando a justiça mais longe, mais rápido e com mais transparência. Para que essa evolução continue, é essencial que o trabalho do leiloeiro continue evoluindo e contribuindo efetivamente para a sociedade. Reconhecer o leiloeiro como profissional autônomo, agente público e operador da justiça, cuja atuação é regulamentada por lei e indispensáveis nos processos de alienações de bens, sejam judiciais ou extrajudiciais. Coibir com firmeza e rigor qualquer tentativa de deslegitimar, prejudicar ou substituir o leiloeiro por empresas privadas ou plataformas comerciais que não possuem habilitação legal, responsabilidade pública ou imparcialidade exigida pela função. O leiloeiro é pessoa física, plenamente capaz e legalmente investido para exercer sua atividade com ética e competência. Garantir a presença obrigatória do leiloeiro em todos os processos de alienação como forma de garantir a segurança jurídica, transparência e respeito ao devido processo legal. Adotar medidas que assegurem a proteção física, institucional e financeira do leiloeiro, reconhecendo os riscos e responsabilidades que envolvem sua atuação, especialmente nos processos de grande repercussão ou complexidade. Aplicar e fazer cumprir integralmente a legislação vigente, valorizando o papel do leiloeiro como agente necessário à efetividade das decisões judiciais e a circulação de segurança e a circulação segura de bens na sociedade. Investir na capacitação contínua e na valorização institucional do leiloeiro, promovendo o aprimoramento técnico, o reconhecimento público e a integração com os sistemas da justiça, advocacia e registros públicos. O leiloeiro não é mero operador comercial, ele é o operador da justiça, guardião da legalidade e agente da pacificação social. Cada leilão realizado com ética, transparência e técnica é uma demonstração viva de que a justiça é eficaz, acessível e transformadora. É isso que nos move, é isso que nos honra e é isso que nos faz seguir em frente, de cabeça erguida e martelo em punho. Quando conectamos bens à solução de conflitos, conectamos pessoas à esperança, à reparação e à justiça. Que este dia, 19 de outubro, Dia do Leiloeiro, seja o marco de uma nova era de reconhecimento e valorização da profissão do leiloeiro público oficial. Um profissional que honra o Estado, serve a sociedade e transforma o conflito em soluções. Muito obrigado. Faltou o martelo. Aê, muito bem. Obrigado, Suede, pela palestra. E queria sugerir aqui, aproveitar, que pelo que eu ouvi aqui da sua fala, existe a lei federal do Dia do Leiloeiro, dia 19 de outubro, mas eu acho que no calendário estadual não está incluído o Dia do Leiloeiro. Então nós vamos fazer o projeto de lei para incluir dia 19 de outubro como o Dia do Leiloeiro no Estado do Espírito Santo também. Já vou pedir a assessoria para fazer o projeto. Que a gente vai comemorar aqui no Espírito Santo também, todo 19 de outubro, o Dia do Leiloeiro e da leiloeira.
Dando continuidade ao nosso evento, gostaria de perguntar se alguma mulher leiloeira gostaria de falar sobre a homenagem de hoje e algum homem, em nome dos homens leiloeiros, falar sobre a homenagem de hoje. Então fica aqui franqueada a palavra. Tem alguém? Se não tiver alguém, eu vou fazer igual na escola, hein? Eu vou escolher. Alguém gostaria de falar em nome dos homens leiloeiros? Presidente, você vai ter que escolher alguém aí. Eu escolho. Você quer falar, Júlio? Não, Flávia? Bom, então vou ter que apontar, né? A Flávia foi eleita. Flávia, então, alguém entrega o microfone para a Flávia, por favor. A Flávia foi eleita. Microfone, Luiz, por favor. É bom que está gravado ao vivo. Está ao vivo? Está ao vivo ali, é? Está ouvindo? Não, fala breve, porque não me falaram nada, eu não trouxe um discurso que nem o Suede ali. Não, é só agradecer, né, essa oportunidade que muito nos honra, essa homenagem, agradecer o trabalho do Suede e realmente está sendo muito importante estabelecer essa união dos leiloeiros junto com a Junta Comercial do Espírito Santo, que, né, fiscaliza a profissão e a gente realmente precisa dessa sintonia maior. Então, muito obrigada pela presença de todos e uma boa noite. Homem, você já escolheu, Sué? Homem. Gabriel Agradecer a honra, né, pela palavra. Eu acho que é um momento muito importante, é um marco, né, para a nossa profissão. É muito importante para fortalecer. E agradecer o Suede pelo trabalho incrível, o discurso maravilhoso. Eu não preparei nada, me pegou de surpresa. Eu acho que Alexandre Boaz é acho que o mais antigo entre nós aqui. Eu acho que a gente devia passar a palavra a ele também. Sempre no topo aí, sempre foi exemplo para nós. Trabalho também fantástico. E é isso. Obrigado a todos aí que estão aqui participando. Essa união é muito importante para nós, para a nossa profissão. Passo a palavra para Alexandre. Boa noite a todos. Mazinho, meus parabéns pela iniciativa, o nosso presidente do Sindicato Suede, demais membros da mesa, meu amigo Givaldo, que tanto nos prestigia no Detran, a Junta Comercial aqui presente, os demais membros. É extremamente importante isso que está ocorrendo hoje. Isso é um fato inédito na história da leiloaria do Espírito Santo. Aos meus 47 anos na profissão de leiloeiro, nós, ao longo desses anos, tentamos de todas as formas que houvesse essa união, que houvesse esse conclave entre nós todos, e o Suede assumiu a presidência, é um leiloeiro novo, mas que conseguiu juntar a categoria e fazer com que a gente tivesse um caminho, uma meta a seguir, com respeito, e cada um. Eu mesmo fui muito claro com ele quando ele me procurou, que estava para ser leiloeiro, mas existe mercado e espaço para todo mundo. Ninguém precisa subir, nem tentar derrubar o outro, porque tem espaço para todos. A leiloaria, ela vem diante de Cristo, para vocês verem como é que é um negócio que já tem muita brincadeira nesse sentido, mas é algo muito sério. Então, essa transparência, essa realidade, isso tudo é muito importante que a gente tenha essa convicção de trabalhar nesse sentido, de fazer o melhor tanto para a justiça quanto para os órgãos públicos. Eu hoje me dedico muito à área de leilões extrajudiciais, leilões de seguradoras, de bancos, entendeu? E eu tenho procurado atender, e com a novidade hoje, depois da pandemia, de você poder fazer os leilões online, nós temos clientes no Brasil inteiro, então estamos atendendo os nossos clientes,
que trazem os bens para serem leiloados e atender a população de maneira geral. A nossa preocupação maior hoje são com os leilões falsos. Isso é um apoio que a gente pedia a todos vocês do judiciário e tudo. Eu já até procurei, vou voltar a procurar o judiciário, gostaria que o presidente também fosse lá ao judiciário, na nova presidência, porque é muito importante que até a logomarca e tudo do judiciário está sendo usado nesse sentido. E é lamentável que a gente vê pessoas, às vezes, humildes, que não têm conhecimento, caírem nesses golpes, entendeu? É tremendamente desagradável. E os problemas para os leiloeiros também, de uma certa forma, porque o cidadão que cai no golpe, ele normalmente depois vem tentar contra o próprio leiloeiro, que é uma pessoa que não tem nada a ver com a história, o dinheiro não foi depositado na conta do leiloeiro, o site que foi usado não é do leiloeiro. Então, esse é um ponto que eu gostaria de pedir aos senhores que empenhassem nesse sentido, nos apoiassem. Quanto ao Detran, nós temos um apoio maravilhoso da parte do Givaldo, nesse sentido todo. Temos funcionado muito bem a parceria. E quanto a vínculo de leilão nos bens, seria muito importante que a gente conseguisse realmente levar em frente esse detalhe, entendeu? Porque é uma desvalorização para os bancos, as seguradoras, acabam tendo prejuízo nesse sentido, né? Então é muito importante que a gente foque nesse ponto e agradecer mais uma vez a todos vocês esse apoio, em nome dos leiloeiros, a leiloeira aqui presente, as leiloeiras, que é muito importante esse fato. Muito grato, Mazinho, pela iniciativa dessa data e vamos colocar no calendário do Espírito Santo o dia do leiloeiro. Uma boa noite a todos, muito grato. Muito obrigado, doutor Alexandre. Quebrando um pouquinho o protocolo, mas só com relação aos leilões fraudulentos que o senhor falou, a gente disponibilizou no site da Junta Comercial um espaço para vocês, né, colocarem os leilões de vocês, anunciarem, e isso é interessante porque apoia as pessoas que querem saber os leilões que estão ocorrendo no Espírito Santo, se certifiquem que são por canais oficiais, por meio do site da Junta Comercial. A gente tem 2 grandes leiloeiros que utilizam com bastante frequência, mas eu sinto falta dos demais que não anunciam lá. E isso dá uma segurança para os demais, né, e que divulguem isso com toda a população que for participar de um leilão, que certifique que ele esteja lá no site da Junta Comercial. Não é obrigatório, mas é uma forma de certificar a veracidade. Só um minutinho, por favor. Lembrando que a FENAJU, a Federação Nacional das Juntas Comerciais, ela também proporciona a nós, leiloeiros, a condição de colocar a terminologia, ao invés de .com.br, .leilão.br. Isso também tem ajudado bastante. Isso é aberto a todos os leiloeiros, é gratuito, basta que os leiloeiros façam esse contato, eu não sei se é através da junta, através da junta comercial, ou diretamente lá na FENAJU. A FENAJU é uma entidade que tem nos apoiado muito a nível nacional. Nós temos tido a oportunidade de fazer eventos a nível de Brasil, junto com a FENAJU, e tem surtido excelentes efeitos enquanto segurança para os leiloeiros. Era isso. Obrigado, Suede. É importante, doutor Alexandre, essa questão que o crime ele vai migrando, né? E agora a migração do crime está fortemente na internet, no crime virtual. A OAB vem sofrendo isso, né? O crime do falso advogado, que já migrou para o falso promotor de justiça, para o falso juiz, para o falso leiloeiro. Então, tem falso de tudo. Então, realmente, é um problema grave que a gente está vivenciando com essa migração do crime para o crime virtual. A gente coloca à disposição aqui também para poder fazer uma atuação junto à CESP, a Secretaria de Segurança Pública do Estado. A OAB já vem fazendo isso muito bem. Tem várias investigações em procedimento no Estado para prender quadrilhas. Existe uma certa dificuldade porque essas quadrilhas não estão aqui no Estado. Às vezes o cara está aplicando golpe lá em Goiás, num advogado aqui do Espírito Santo, fora do país. Então é uma investigação realmente difícil, tem quebra de sigilo de tudo que é forma. Depende de autorização judicial essas quebras de sigilos. Então é muito complexo, Givaldo, esse tipo de investigação, mas é importante que se denuncie para que tenha a investigação em procedimento. Então pode
estamos colocando aqui a frente parlamentar, nosso gabinete à disposição também para fazer interlocução junto à Secretaria de Segurança Pública com o secretário Damasceno para poder, né, os casos que forem acontecendo, a gente fazendo as denúncias e aprofundar essas investigações. Já tem um núcleo de inteligência trabalhando nesses casos de crimes virtuais. A OAB está participando ativamente, o doutor Sarlo está acompanhando. Então isso é importante também para isso não se intensificar, né? Porque está acontecendo, começa acontecendo devagar, depois que eles veem que o crime ali vale a pena e compensa, dá lucro, eles começam a intensificar com mais profissionais. Então, a gente vai encerrar a parte da nossa fala, nossos discursos aqui de hoje. Vou pedir o encerramento aí da TV Assembleia, encerrar a reunião da Frente Parlamentar de Advocacia, para a gente iniciar agora as homenagens aos leiloeiros e leiloeiras do Estado do Espírito Santo. Então, nada mais havendo tratado, declaro encerrada a presente reunião e agradeço a presença de todos e todos. Tenham uma boa noite. Vamos encerrar a transmissão e dar início agora às homenagens. Pedir ao Suede, os representantes da mesa que quiserem descer também para entregar os certificados para os leiloeiros e leiloeiras, fiquem à vontade. Obrigado.